Olá, meus amores, meus pichichinhos e pichichinhas! Sejam bem-vindos novamente. Pra quem não é pichichinho e pichichinha, vai se inscrever. Vai deixar também um like bem maravilhoso agora, porque não vai cair o dedinho. E a gente vai pra esse vídeo super importante neste momento. Pessoal, antes de começar o vídeo, também quero pedir pra vocês o seguinte, me segue lá no Instagram. Ó, o Instagram vai aparecer aqui em algum lugar, daí vocês me seguem. Eu tô cheio de stories, cheio de coisa pra falar pra vocês. A gente pode conversar, a gente pode ser amigo. Meus amores, hoje o vídeo é super importante. Quero que vocês anotem tudo o que eu falar pra vocês, porque é uma coisa muito bacana de se fazer. Pra quem não sabe ainda, o que acontece? Nós trans passamos por um processo de retificação de nome. E esse processo de retificação de nome, ele tem que haver realmente um processo judicial em relação a isso, né? Você tem que entrar na justiça pra poder ter direito ao seu nome. Olha que absurdo. Porém, é o Brasil, então a gente tem que ir de acordo com a lei. No meu caso, eu fiz esse processo em pouco tempo, eu achei que foi pouco tempo, porém eu já tinha todas as informações necessárias para que o processo pudesse dar andamento e fosse processado mais rápido. Eu me lembro que foi em fevereiro de 2015 que a minha advogada entrou com o processo. Em agosto de 2015, ou seja, agosto do mesmo ano, o processo saiu em julgado e eu consegui alterar o meu nome. Lembrando também para as meninas que quando vocês abrirem esse processo na justiça, nem sempre o juiz vai entender que você vai conseguir alterar o nome e o gênero na sua certidão de nascimento. Às vezes o juiz vai colocar que você pode alterar somente o nome e depois alterar o gênero. Por quê, gente? Porque a justiça brasileira ainda entende que os transexuais, as transexuais, para alterar o gênero, precisam fazer a cirurgia de redesignação sexual, que é uma balela. Acompanhando bastante os telejornais, eu tô vendo que muitas pessoas ganham causas agora já com os dois. Quando eu comecei o meu processo, uma das minhas amigas, ela já havia ganho esse processo de mudança de nome e de gênero ao mesmo tempo. Então vai de pessoa para pessoa e de juiz para juiz. No meu caso, eu tive que fazer separados os dois processos. E eu vou dar essa dica para vocês agora. A primeira delas é a seguinte: arrumem um advogado se vocês realmente querem que o processo vá mais rápido. Por quê, gente? Não é maldade, mas assim, a promotoria pública, quando você vai procurar um advogado do Estado, um advogado que represente você, porém seja um advogado público, ele vai fazer o seu processo? Sim, é obrigação dele, como advogado. Porém, ele não vai dar tanta atenção ou tanta ênfase em relação ao seu processo. Ele vai de acordo com o que a lei permite, dentro do tempo dele. E um advogado particular, ele vai forçar esta lei, né? Ele vai entrar de diversas formas, ou vai tentar de diversas formas com que aquilo realmente aconteça. Tanto que a minha advogada, ela falou assim: Leona, pode ficar tranquila que a gente vai conseguir o mais rápido possível essa retificação de nome, porque é importante pra você. E é isso que o advogado tem que entender, gente. Seja um promotor público ou seja um advogado particular, vocês têm que falar com ele da importância que é pra sua vida em relação à retificação do nome, principalmente do nome, gente. Eu já passei por muito desaforo em relação a isso, principalmente quando eu ia em médicos ou quando eu ia em lugares públicos e eu tinha que ser atendida pelo nome lá, aquele nome masculino, né? Daí você vai ser atendida pelo nome masculino e te chamam, você fica até assim, né? Ai, meu Deus do céu. Você não sabe nem o que fazer. Eu tive várias vezes ser chamada pelo nome masculino e eu não atender. Depois de um tempo eu começava a não atender e esperava pararem de chamar pra depois ir lá e falar assim, ó: sou fulana de tal, porém o meu nome de registro é X. Isso é tão desagradável, gente, e era uma coisa que quando eu comecei a transição, foi uma das primeiras coisas que eu pensei em fazer, alterar o nome pra não ter mais nenhum tipo de dor de cabeça em relação a isso. E pra gente começar o processo, meninas, é importante que vocês tenham algumas coisas. Além dos documentos de praxe, que é RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, comprovante de renda, se vocês tiverem, reservista, enfim, todos os tipos de documentos possíveis que vocês tiverem, documentos pessoais, vocês vão levar no advogado. E além desses documentos, o que é necessário para isso, para essa alteração de registro? É também necessário que você tenha provas para que a justiça entenda que você realmente é uma mulher 24 horas por dia. E essas provas podem ser fotos no Facebook, fotos de antes, durante e depois. Não precisam ser necessariamente fotos em redes sociais, mas fotos que comprovem que você deixou de ser aquela pessoa e se tornou uma outra pessoa. Além de fotos também suas, né, em relação à evolução, fotos com pessoas. Isso é importante, porque a justiça vai entender que você tem um convívio social e que as pessoas no seu convívio social te identificam enquanto fulano ou fulana. Isso é muito importante, gente. Isso é uma base pra vocês. Além disso, também é importante que vocês tenham testemunhas, porque em alguns casos a justiça pode chamar essas pessoas para poder falar com a justiça se você realmente vive 24 horas como mulher.
ou como homem trans. E em alguns casos, como no meu, só o testemunho através de escrito, uma carta escrita pela pessoa, reconhecida em cartório, já basta. Então isso é muito importante vocês se ligarem. Também, outra coisa que é extremamente importante, assim, isso não dá nem andamento no processo, é a questão dos laudos, gente. Vocês têm que fazer acompanhamento, infelizmente tem que fazer acompanhamento sim. Tem que existir um acompanhamento de pelo menos 2 anos, né? A justiça pede esse acompanhamento de 2 anos, que exista um laudo psicológico, um laudo psiquiátrico e talvez um laudo endocrinológico. Então, com esses 3 laudos comprovando que você realmente vive como mulher ou como homem, de que você não pertence mais àquele gênero que lhe foi atribuído em relação à biologia, né? O gênero que foi atribuído em relação ao seu nascimento. E esses laudos também contenham o CID, que é muito importante, é o CID 64.10 ou 64.0. Eu vou lembrar. Sei que começa com 64, que é o CID justamente que fala que a transexualidade ainda se enquadra na ONU, aliás, na Organização Mundial de Saúde, ainda como uma patologia, que eu acho um absurdo. Mas enfim, a gente usa isso a nosso favor para poder conseguir isso, para poder conseguir a alteração do nosso nome. Então vocês precisam disso. E além desses laudos, meus amores, vocês precisam também de tudo que vocês tiverem de informação em relação ao novo nome. Por exemplo, se vocês tiverem um cartãozinho do SUS com nome social já, leva aquilo lá como prova. Se vocês tiverem um cartão de uma loja com nome social já, leva aquilo como prova. Que nem eu recebia, eu me cadastrava em muitos sites já com meu nome social, antes da minha retificação de nome. Então, nesses sites, quando eu pedia, por exemplo, uma entrega, né, fazer uma compra pela internet, e a entrega vinha no meu nome social, eu guardei todos eles e mandei para a advogada para servir como prova. Então, na verdade, tudo isso serve como prova, gente. O que vocês tiverem para provar para a justiça que você é legalmente 24 horas mulher ou homem, isso vai servir muito, gente. Muito, muito mesmo. Lembrando que cada caso é um caso, que vocês precisam sempre estar atentas e sempre acompanhar esse processo, gente. É muito importante, mas depois que você realiza esse sonho de poder ser chamada pelo seu nome, como eu, Leona Rodrigues, ai, a gente fica muito feliz. É uma coisa muito, muito satisfatória, assim. E você resolve os seus problemas no trabalho, você resolve os seus problemas em relação às pessoas, em relação aos seus documentos. E depois, inclusive, em relação aos documentos, você tem que fazer uma via sacra dos documentos. Quando sai publicado que você venceu este caso, né, você conseguiu, foi julgado que você conseguiu alterar, daí através deste processo já julgado, você vai pegar o processo, vai levar aonde você fez a sua certidão de nascimento, onde está escrito que você fez a certidão de nascimento, lá o cartório X, e a certidão de nascimento é a primeira coisa que você faz para poder alterar os seus outros documentos. Com a certidão de nascimento, aí você começa a alterar todos os outros documentos. É um processo chato, gente? É um processo chato. Às vezes pode ser mais demorado, às vezes pode ser mais rápido. Mas é um processo que vale a pena. Quantas meninas, quantos meninos estão esperando aí? Não vem a hora de ter essa oportunidade. Então vão atrás. Em relação aos valores, gente, eu não vou falar valores porque assim, cada advogado vai cobrar o que for cobrar, entendeu? Mas pichinche com o advogado de vocês, ou então tentem na promotoria pública que com certeza vocês conseguem. Meus pichinhos, é um vídeo longo, mas é um vídeo muito importante. Quero agradecer a presença de vocês todos aqui. Deixem nos comentários se vocês já conseguiram alterar o nome, se vocês conhecem alguém que alterou o nome, se vocês têm dúvidas em relação à alteração de nome, deixa aqui no comentário, deixa no comentário o que vocês quiserem. Muito obrigada mais uma vez pela audiência, me sigam nas redes sociais como eu já pedi antes. Fiquem com Deus, ó. Um beijo, até o próximo vídeo.